Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 28 de fevereiro de 2025, 1101 dias de conflito entre Rússia e Ucrânia. Pelo menos nessa etapa de 2022 para cá, evidentemente sabemos que o conflito já dura até antes, se formos juntar, né, fazer a união do que ocorre já no Donbás, mas enfim, então para efeitos de cálculo, 1101 dias de conflito. O que está acontecendo? Basicamente, tem mudanças no front em Kherson, tá? Já há alguns meses que não ocorre nenhuma mudança considerável. Ocorreu sim lá em Kherson. Daqui a pouco eu vou trazer para você. Eu sei que você deve estar principalmente por conta disso aqui. Mudanças em alguns locais também, no front. O que está acontecendo lá em Kursk? Mudança? Mudou alguma coisa? Tem um trecho em que os russos vão avançando em ritmo acelerado. Eu trouxe, inclusive, algumas análises essa semana e envolve esse setor. Teve barragem estourando, não se sabe exatamente como ocorreu isso. Teve ataque ucraniano numa região extremamente importante para os russos. Enfim, é isso. Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá começar a fazer o seguinte. Vou mudar um pouquinho a ordem. Vou começar com o que está acontecendo lá em cima, lá em Kursk. Deixa eu abrir já aqui, deixar já no ponto. Pronto, abriu aqui em Kursk. O que é que está acontecendo aqui em Kursk? Dar uma geral rapidinho de 30 segundos e falar do front, as mudanças das últimas horas. Para quem está perdido, está chegando agora a primeira vez, os russos fizeram avanços significativos nos últimos dias, tá? Basicamente no setor aqui de Kurilovka, tá? Ritmo acelerado. Pogrebsk e todos esses setores aqui de Pogrebsk. Sverdlokovo foi estabilizado, Lebedevka foi conquistado, Novenk também, Zuravka. E os russos têm feito testes aqui em Basivka e têm utilizado na retaguarda, não se sabe exatamente onde na retaguarda, mas provavelmente ou em Dariino ou em Nikolaev Dariino, em um desses setores, estão utilizando, lançando a partir desse setor que está mais seguro um pouco, fazendo lançamento de drones e de foguetes para atingir a rodovia R200 ou P200, depende, né? Eu já vi os dois formatos, tanto P200 como R200. Então essa rodovia 200 aqui, esse setor, mais para trás um pouquinho também, mas principalmente esse setor aqui é onde está ocorrendo principais ataques do lado russo, tá? Até que tem ocorrido basicamente. Até trouxe imagens essa semana, ontem, né? Eu trouxe uma imagem mostrando a destruição dessa estrada. Essa estrada principal é a que abastece em grande volume tudo que acontece em Sudza, que vem sofrendo cada vez mais o encolhimento, tá? O caldeirão vem sendo montado em definitivo aqui, basicamente no ritmo que tá hoje. Houve uma estabilização diária, tá? Não teve um avanço mesmo em terras, mas ainda persiste todo o ataque. Os russos estão tendo que, estão inclusive de olho em rotas alternativas ucranianas. Tinha uma rota alternativa antes que também foi encerrada, que era em Gevo, esse setor aqui, em que os ucranianos terminaram ficando travados. Então, basicamente, existem algumas pequenas estradas aqui ao redor, que são elas que estão sendo utilizadas agora pelos ucranianos, que saem de Sumi, cadê Sumi? Sai de Sumi aqui, dá mais um zoom aqui. Sai da cidade de Sumi rumo a Sudza, e é aquilo que eu falei, então tá extremamente difícil esse avanço. O que mais? Agora vamos dar só uma passada num outro local aqui, antes de irmos para o tema central de hoje. Tem um outro setor importante, tá? E tem ocorrido muitos avanços. E mais uma vez, não é por menos, os russos fizeram avanços considerados válidos, né? Enfim. Esse setor aqui de Velika Novozilka, os russos continuam a avançar, tá? Fizeram um novo avanço, basicamente baseado. Deixa eu marcar aqui quais são os locais.
aqui nesse setor, tá? Em Skudny, só deixar bem claro, ó, o Velika Novosilka tá aqui ao fundo. Então os ursos chegaram até o rio, tá? Fizeram agora, encostaram aqui no rio e evidentemente já vão fazer testes de avanço pós-rio, tá? Encostando aqui nesse setor de proteção, nesse setor aqui de fortificação. Teve avanço de forma lateral também, tá? Beleza? Aqui, ó, nesse setor. Também avançaram. Avançaram próximo também aqui na Vozilca. Então os ursos vêm fazendo uma movimentação muito forte mesmo. E que, aquilo como eu trouxe, uma das possibilidades do que está para acontecer aqui é exatamente uma redução de carga para o setor de Andrivka, já que os ursos deram uma segurada aqui, enfim, os ucranianos estão segurando. Está ocorrendo muitas batalhas no setor de Constantinopla e Andrivka. E a intenção russa, inclusive já fizeram até testes a partir de Rosdon, a partir daqui, ó, de Rosdon, avançar neste sentido. E aí estão tentando encontrar aqui alguma passagem, tá? Talvez a fazer algum movimento. Não conseguir, a partir de Skudny, romper aqui, continuar o movimento aqui nesses vilarejos. Tudo vai depender do que é mais vantajoso. Se, onde é que tá mais simples? Se é atacar esses vilarejos que tem aqui, ó, Fedorivka, Vezel, ou se romper mesmo aqui esse setor defensivo. Vamos ver o que é mais interessante para os russos. Mas são dois possíveis caminhos, então, é nesse sentido noroeste ou no sentido mais norte, nordeste, esse ataque, mas com o objetivo, evidentemente, aqui, ó, objetivo dessa rodovia de abastecimento a Constantinopla e que termina também ajudando a abastecer tudo que está acontecendo em Barratir, Andrivka, né? Então, esse setor aqui precisa urgente ser atacado e vamos ver o que é que os russos vão se programar para fazer isso a partir de Velika. Deixa eu colocar aqui um círculo arbitrário de 15 quilômetros. Ó, perceba que no círculo de 15 quilômetros, a partir aqui de Velika Novozilka, que supondo que seja o limite das chamadas baterias MLRS, perceba que estão meio que no limite do que está acontecendo aqui. Com esse avanço significativo, eu já trouxe até vídeo falando sobre isso. Com esse avanço, é possível que os ursos gradativamente vão mudando a posição, ó. Olha o que acontece aqui, lá na ponta, ó, na estrada. A estrada está aqui, ó. É que essa estrada passa a ser alvo, tá? À medida em que os ursos vão estabilizando os setores, eles vão movimentando então os obuseiros, enfim, os sistemas, porque o objetivo não é só atacar essa estrada aqui. Não querem destruir, né? Querem só fazer um estrago o máximo possível, mas avançar para essa outra segunda estrada aqui, aqui é onde a coisa toda vai acontecer. E aí, para isso, eles precisam se estabilizar, por exemplo, talvez em Rosdon, seja interessante, tá? Então vamos ver o que é que os russos estão se programando, aonde é que vão se posicionar. Talvez aqui, ó, existe uma fortificação aqui já, né? Naturalmente, talvez seja um alvo que os russos vão ficar, tá? Para poder atingir as duas estradas ao mesmo tempo e sufocar de vez todo esse setor e aí formar cabeças de ponte, enfim, fazer esse movimento aqui padrão de cabeça de ponte, de cerco, de conquistas, né? Fazendo estes movimentos aqui, né? E vai formando então aos poucos cabeças de ponte que depois vão se cruzar aqui, ó, aqui, aqui. Vão fechando aos poucos essas áreas que estão nesse momento agora desocupadas, né, pelos russos, mas que vão estar em breve ocupadas no ritmo que está indo, tá? Então, são camadas, perceba então essas camadas como são formadas a partir das cabeças de ponte, beleza? E o que está acontecendo em Kherson? Vamos lá.
Tem onde não devia. Deixa eu parar aqui. O que é que está acontecendo em Kherson? Vamos lá. Não é a primeira vez que eu digo: olha, pessoal, vamos ficar de olho em Kherson e principalmente Zaporísia. Os russos estão fazendo movimentações específicas, especiais. Então, a partir aqui de Novozilka, onde eu estava agorinha, né, mostrando para vocês aqui, ó, Novozilka, o setor Novozilka. Então, os russos estão avançando no sentido norte, né? Mas pode ser que depois do norte eles desçam buscando Zaporísia, né, que está aqui. Beleza. Mas qual é a grande questão? O que é que tem ocorrido? Vamos falar de Kherson, tá aqui, ó. O que é que está acontecendo em Kherson? Depois de uma série de bombardeios, de ataques, já até conversei com vocês a respeito, já um tempo atrás, algumas pessoas perguntaram, e fiz até uma análise detalhada sobre Kherson, né? E o que é que acontece? Kherson tem uma grande vantagem, que é o rio Dnieper passando aqui, tá? Uma grandíssima vantagem, e que torna extremamente difícil o avanço russo por conta da presença do rio Dnieper. O que é que tem ocorrido nos últimos dias? Além de bombardeios, os russos estão fazendo testes em alguns botes mais acima, tá? Numa recente tentativa, saiu até imagens aqui, eu trouxe também, o informe que os russos conseguiram, depois de um certo tempo, fazer uma mudança de posição aqui a partir do rio Conca. Não é isso, a notícia ainda não é essa, tá? Mas só para vocês entenderem que está avançando já aqui, a partir do rio Conca, avançou e estão se posicionando aqui em alguns lugares. O fato é que os russos conseguiram avançar em um outro setor, chamada Ilha Zabik, que é esse setor aqui. Perceba que são pequenas ilhas que existem aqui nesse setor, extremamente difícil. Eu encontro. Perceba que não é nem o rio Dnieper, aqui é um outro rio, é um dos muitos rios que tem que se encontra aqui, tá? O rio Dnieper principal passando aqui, isso é um outro pequeno rio, que vai se formando várias ilhas. E aí os russos estão utilizando balsas, sistemas de balsas, assim como estão utilizado lá em cima, lá no setor do rio Oskol, mais acima, estão utilizando então nesse setor aqui também sistemas de balsas especializadas e estão conseguindo balsas que se transformam em pontes, só para deixar claro. E estão conseguindo avançar e já foram até notificados dizendo o seguinte: olha, nós conseguimos controlar essa chamada ilha Zabik, que é esse setor aqui, tá? Fazendo então exatamente fronteira aqui com tudo que está acontecendo mais. Deixa eu só tirar mais um pouquinho o zoom, para entender o contexto. Para cá, ó, tirar mais o zoom. Para cá fica Kherson, né, a parte principal de Kherson. E os russos conquistaram aqui esse pequeno trecho. E recentemente esse outro pequeno trecho, né, aqui, ó. Vou apagar aqui. Conquistaram esse pequeno trecho e agora esse novo pequeno trecho. Então, e Kherson tá aqui. Depois de muitos meses sem movimentação, duas movimentações bem interessantes dão a entender que é possível que os russos estejam se preparando para um futuro cerco aqui nesse setor, tá? Caminha-se para isso. Os russos disseram que não teve tanta resistência assim como esperavam. Não sei o que está acontecendo. E o fato é que, se eles conseguiram atravessar aqui, se conseguirem atravessar aqui com um certo volume, inclusive com a presença de blindados, já que essas balsas permitem a passagem de blindados, a coisa vai se complicar. Aí o bicho pega de vez para o lado, né, o cerco vai se iniciar, e aí tudo muda de figura nesse setor. Até então estava, não vou dizer calmo, porque no conflito, né, numa guerra, nunca é calmo, mas estava relativamente estabilizado. Então essa é a primeira vez depois de muito tempo que tem movimentação de tropas, tem tentativas que não foram frustradas, deram certo, e
Vamos ver cenas do próximo capítulo, né? Como costuma se dizer, se os russos vão continuar este avanço, se tem presença russa em setores mais ao norte, talvez eles fiquem até esse trecho aqui desse outro rio, tá? A batalha basicamente ocorra neste setor aqui, que é o mais viável. Mais do que isso, fica distante, fica logisticamente inviável por conta da presença exatamente. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Por conta da presença do rio, tá? Esse outro rio aqui, ó, que fica passando aqui, que cruza o rio de Dnieper, né? Então o que acontece? Provavelmente o confronto vai ser entre aqui e aqui. Então, possivelmente, essa ilha aqui, chamada Ilha Zabik, seja a futura cabeça de ponte no avanço do cerco de Kherson. Pablo, tu tá exagerando? Não, só tô supondo aqui, baseado no modus operandi dos russos e como eles costumam trabalhar. Aqui, Antonovka, né? Esse Antonovka ou Antonovka, que é o trecho que eu tô falando, né? Que por conta da ponte, enfim, da localização. Pode ser uma outra cabeça de ponte, pode ser apenas uma distração e a passagem esteja um pouquinho mais acima, é possível, tá? Mas é muito comum, é um provável lugar bem interessante ser a partir daqui. Porque se os russos conseguem controlar em termos de estratégia, é um local interessante esse encontro de rios aqui, os russos conseguirem dominar. Tá? É um local interessante. Controle. Vamos ver então se vai ser esse movimento ou não. Inclusive, me diz aí o que, é que você acha de tudo isso. O que mais tem ocorrido nas últimas horas? Né? Como eu comentei, teve ataque ucraniano, né, nessa região aqui, tá, de Krasnodar, próximo a Krasnodar. Segundo os informes do lado ucraniano, era um depósito de munição termobárica, tá? Que foi destruída nesse setor. Junto com. É, quer dizer, deixa eu só explicar aqui o contexto. Aqui é a refinaria que foi atacada. E foi atacada aqui também, tá? Próximo a Selidov, o depósito de munição termobárico. Fazia muito tempo que os ucranianos não faziam ataques mais inteligentes desse tipo, tá? No setor ocupado. Faz um tempo mesmo que eu não trago notícia, por sinal. Então, aqui em Selidov houve esse ataque ucraniano, não diz exatamente como é que foi o ataque. Os ucranianos só estão reivindicando o ataque ao depósito de munição. No caso, depósito de munição do tipo termobárica na parte ocupada, mas não dá detalhes de como ocorreu isso. Além do ataque, que esse sim é comum, tem sido comum com, provavelmente, utilizando mísseis no céu, lógico, ou foi esses drones mais sofisticados que os ucranianos estão testando, né? Então, é uma possibilidade. Não sofisticado no sentido de avanço tecnológico, ultra, mas que está sendo rápido, né? Está conseguindo atingir. É a primeira vez que nos informes ucranianos eles trazem que os russos estão de fato em território ucraniano aqui nesse setor. Já vai fazer 3 ou 4 dias que isso aconteceu. Só agora é que os ucranianos começaram a admitir isso, tá? Então esse setor que hoje os russos ocupam tanto aqui como aqui, estão chegando agora aqui nesse setor. Só agora é que os ucranianos estão alegando que de fato os russos estão nesse setor. Só para você ter uma ideia do delay, né? O Deep State, inclusive, só está trazendo agora esse informe, né? Então tem um delay padrão aí. Bombardeios em várias regiões. Kramatorsk, mais uma vez, os alvos passaram a ser Konstantinivka, Kramatorsk, Sloviansk, todo esse setor aqui ocorrendo bombardeios, evidentemente, visando infraestrutura. Teve um informe aqui sobre essa barragem, tá? Em Ivanivka, só informando o vídeo. Primeiro, não tem um vídeo de qualidade. E o print do vídeo, que já não é de qualidade, é terrível. Não dá para entender direito o que está se passando aqui. Só está informando que houve o rompimento dessa barragem
mas não traz nenhum detalhe do pô, tem até gelo, mas não traz nenhum detalhe do que foi que ocorreu aqui. Não sei se foi em um desses ataques, deve ter sobrado alguma bomba para cá, para a barragem, não sei. Mas não traz detalhes do que é que ocorreu aqui. Os ucranianos não trouxeram esses detalhes, porque devem estar averiguando ainda, confirmando tudo o que está acontecendo. E do lado russo também não houve divulgação do que ocorreu nessa barragem aqui. Mais uma vez, um pouco mais de 100 drones, 150, quase 200 drones foram enviados para o setor, né, toda a área, e os ucranianos disseram que abateram 107 drones dos quase 200 que os russos enviaram. Então tá aí a informação do fronte, de uma forma geral, do que ocorreu nas últimas horas aqui entre Rússia e Ucrânia.